A conexão de Corvus com o Rudo pode ser maior do que o esperado. Aqui é o Troquinho e vamos falar sobre o quão mais importante esse personagem pode ser comparado, no caso, ao que ele já tem de importância dentro da... Já tendo se introduzido há um tempo no anime, nos foi mostrado que a Haka Corvus é o líder, e no caso o líder atual da Organização dos Limpadores, sendo extremamente respeitado por todos da organização e provavelmente sendo consideravelmente forte, provavelmente a maneira como todos tratam ele e a maneira como se referem a ele. Mas ainda assim é apenas suposição. Não temos nenhuma base ou sequer sabemos o quão forte o Corvus possa ser, porque simplesmente nem no mangá ele teve alguma luta sequer. A única coisa que tivemos foi uma revelação bem interessante por parte dele para o Rudo, bem mais à frente no mangá. Já deixando vocês avisados, obviamente vai ter spoiler porque eu vou estar citando coisas mais à frente no mangá. Continuando, ele tem uma conversa pessoal com o Rudo, no qual ele revela que a Organização dos Limpadores não foi criada exatamente para apenas varrer as bestas de lixo protegendo a humanidade, mas sim também descobrir o pedaço da história do mundo que torna tudo tão incongruente, já que muitas peças não batem. Porque tem o mundo superior, no caso o mundo da esfera, porque tem aquele mundo, aquela região intermediária que divide o mundo de baixo com a da região lá da esfera, que no caso é o paraíso. Por que essas bestas de lixo se formam? Como a ânima, assim, a ânima, eita porra, cara, tem baralho. Como a ânima funciona, dentre muitas outras coisas. E o que aconteceu lá atrás que fez chegar a todo esse problema? Como muitas partes da história foram completamente perdidas, a organização de limpadores lá atrás foi criada exatamente para começar a entender um pouquinho mais da história e tentar descobrir as peças que estão faltando para conseguir de alguma maneira unir novamente o mundo e tornar ele assim como ele era originalmente, tirando todo esse lixo desgraçado que está fudendo de pouquinho em pouquinho o mundo subterrâneo. Mas o que eu achei curioso sobre o Corvus, a maneira como ele se refere ao Rudo, me fez pensar sobre o que tinha no mural da cidade do Canvas. Não me lembro se eu falei no vídeo falando sobre os mágicos, mas os usuários da caneta mágica que vivem na cidade do Canvas, todo novo portador que tem, ele tem que desenhar, através das suas emoções, seus sentimentos, desenhar lá no mural do Canvas algo que represente a sua situação atual ou a situação em geral da época, seus conflitos internos, sua vida no geral. E no caso do primeiro usuário da caneta, chamado Macaca Aiko, ele desenhou diversas figuras... Eita, pô, tu falou, tem barulho pra caralho desse vídeo. Diversas figuras estranhas que não dá pra identificar muito bem. E nunca mais, que dá pra, pelo menos, a gente entender um pouquinho mais, é a figura que ele colocou do símbolo do Kanisuri Break, que no caso, como nós sabemos, é o ancestral do Rudo, que era amigo exatamente do Macaca Echo. E junto desse símbolo do Kanisuri Break, ele colocou o símbolo de outros amigos dele que ele tinha na época. Um dos símbolos que tem lá é de um olho que é exatamente no caso, exatamente não, mas é extremamente parecido com a tatuagem que tem nas costas do pescoço do Arca-Corvus. O que me fez pensar que talvez ele seja o sucessor da habilidade do antigo amigo que era do Kanisuri Break e do Macaca Aiko. Pois assim como o Rudo atualmente é amigo do atual sucessor do Macaca Aiko, faria sentido o outro amigo que era, no caso, outro amigo que era do Kanisuri Break, ele ter tido o sucessor e atualmente o sucessor dele ser amigo também do Rudo, que é o atual sucessor do Kain. Pois muito provavelmente todos os amigos antigos do Kanisuri Break, eles vão se reunir, mesmo ao decorrer das gerações, todos eles vão sempre se reunir e se encontrar novamente para esse mesmo motivo de tentar novamente descobrir, no caso atualmente, que é o motivo que está se formando, o motivo de descobrir a história e o passado do mundo. Então acho que sempre, pelo menos na minha teoria, os amigos do Caim sempre irão se reunir, independente do quanto tempo se passe, seus sucessores sempre irão se encontrar. E talvez o Corvus ele tenha uma grande noção disso, por isso que desde que o Rudo entrou, ele já trata ele com uma grande receptividade. Obviamente não apenas porque ele é o líder da organização e tem que tratar isso todo bem, mas se dá pra sentir que a maneira como o Corvus se dirige ao Rudo é como se ele já esperava que o Rudo chegasse lá. E no caso, como se ele já conhecesse o Rudo, ele tivesse plena noção de quem o Rudo é e do que ele representa em si. Mas bem, isso é apenas teoria. Aqui é o Toro aqui, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.